Na semana passada não, retrasada, né, no último encontro, nós vimos a primeira das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje a gente vai retomar o estudo com a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os que choram. Paola, você pode ler a segunda bem-aventurança para a gente lá em Mateus 5? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Certo. Então, essa é a segunda bem-aventurança. E nessa segunda bem-aventurança, a gente já começa falando sobre um paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxos são duas verdades que se contradizem, né? Então, aqui no caso, qual é o paradoxo? Bem-aventurados, lembra que eu falei o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é a mesma coisa que feliz, pleno, ditoso, completo, mais do que feliz, né? Mas aqui, nessa bem-aventurança, diz que bem-aventurados são os que choram. Então, felizes, mais do que felizes, são os que choram. Como assim? Né? Isso é um paradoxo, porque o mundo acha essa ideia ridícula. Como bem-aventurado que chora? Bem-aventurados são os que sorriem, os que estão dando risada, estão alegres o tempo todo. Esses são felizes. O rir, o estar para cima, dando gargalhada, isso para o mundo é sinônimo de estar feliz. Mas a Bíblia nos diz que bem-aventurados são os que choram. Para o mundo, como eu falei, essa é uma ideia ridícula. E por isso as bem-aventuranças são características de pessoas salvas, pessoas crentes, do povo de Deus, não do povo do mundo. Porque o povo do mundo acha que para você estar feliz, você tem que estar rindo. O mundo trabalha para não chorar, né? Para não derramar lágrimas. Por isso que hoje a maior indústria do mundo é a indústria do entretenimento. Estava vendo no jornal essa semana que as ações da Apple ultrapassam 13 trilhões de dólares. Então, é a indústria mais rica do mundo, com as ações mais caras do mundo. E não passa de entretenimento, onde a gente tem acesso ao entretenimento, né? O mundo ele busca alegria, prazeres, festas. É isso que as pessoas acham que é ficar feliz, ser feliz. E eu falo por mim, porque quando eu não era crente, quando eu não conhecia Jesus Cristo verdadeiramente, a felicidade para mim não via a hora de chegar ao final de semana, estar numa festa, estar com as pessoas que eu gosto, fazer coisas que me deixavam feliz, como beber, por exemplo, já ficava alegrinha, né? Nunca fui exagerada nessas coisas, mas gostava. Então, o mundo tem um padrão de felicidade, de estar rindo, contente, que não é esse padrão que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia diz que nós andamos na contramão do mundo. Não é isso que diz lá? Na contramão do mundo. E bem-aventurados são os que choram. Então, se o mundo diz que feliz é quem está rindo, a Bíblia vai na contramão disso, dizendo que bem-aventurados são os que choram. E o que é chorar aqui nessa bem-aventurança? O que Jesus está querendo dizer com bem-aventurados os que choram? No estudo passado, a gente viu sobre bem-aventurados os pobres de espírito e nós podemos estudar um pouquinho sobre o termo utilizado nesse versículo quando a gente pega o original do grego para traduzir. Os pobres de espírito era aquele pobre da parábola daquele trecho do rico e Lázaro, que era desprovido de tudo, miserável, cheio de chagas, sem nada. E hoje a gente pega aqui o chorar no original, que significa prantear,
ou lamentar por alguém que morreu. É esse o chorar. Os teólogos dizem que a palavra usada aqui é a maior expressão de sentimento de dor de uma pessoa. Então, quando a gente pega para ler o texto ali das bem-aventuranças e a gente lê os que choram, isso pode trazer uma interpretação errada, porque na língua portuguesa, o chorar significa simplesmente chorar. Mas a palavra que foi tirada do original, o sinônimo desse choro é um choro por alguém que morreu. É a mais profunda tristeza que uma pessoa pode ter, né? Quer dizer, uma aguda agonia, choro da morte de um ente querido que toma o coração de agonia. Tamanha tristeza a ponto de não ser contida, escondida, que invariavelmente ela vai ser manifestada, as pessoas vão perceber. Esse é o termo utilizado aqui nessa segunda bem-aventurança. Então, quando a gente fala os que choram, a gente não está falando de um choro qualquer, de um choro normal. É um choro com um significado próprio ali, que é um choro de morte, agonia total. É esse choro que está dizendo aqui. As bem-aventuranças, nós já falamos semana passada, elas não são qualidades, características, desculpa, naturais, né? Elas são qualidades adquiridas e promovidas pelo Espírito Santo. Então, as bem-aventuranças, elas não podem ser produzidas pelo homem natural. Sendo assim, não é um choro natural. Se a gente parte do princípio que todas as bem-aventuranças não podem ser expressadas pelo homem natural, mas sim espiritualmente falando, então esse choro não é um choro natural, é um choro provocado espiritualmente. Bem-aventurados os que choram, esse choro provocado espiritualmente. Muitas pessoas usam essa bem-aventurança para consolar multidões até, né? Tipo, não fique assim, não fique triste, não chore, isso está acontecendo com você hoje, você está chorando, mas amanhã você vai ser consolado. Quantas vezes a gente ouve, né? Até em velório, a pessoa está ali, não chore, não fique triste, bem-aventurados são os que choram. Eu mesmo já ouvi, mesmo no mundo secular, muitas pessoas dizendo isso umas para as outras, né? E isso não é esse choro que Jesus está falando aqui, não é isso que Jesus está dizendo, o que as pessoas interpretam, o chorar normal. Não é isso. Não é choro de uma pessoa pobre, mora numa favela e está passando dificuldade. Não é o choro de uma pessoa que perdeu um emprego e ficou desesperado porque amanhã tem que sustentar a família, né? As pessoas choram por vários motivos. Terminou um relacionamento, chora, a dor física, uma agressão física ou verbal, uma ofensa física ou verbal, né? As pessoas choram por essas coisas, mas não é esse choro, não é o choro de tristeza do cotidiano, de alguma coisa que aconteceu e te deixou triste, não é esse choro. Esse choro não tem a ver com a vida natural, as coisas que provocam o choro normalmente na gente e que a gente chora no dia a dia, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o choro que Jesus está falando aqui, né? Então, o que é esse choro? Não é o choro de uma pessoa que foi violentada, não é o choro de uma pessoa que foi assaltada, que saiu do banco com a aposentadoria na mão ou com o benefício, né, dos R$600, que está dependendo só desse dinheiro e foi assaltada, ficou desesperado. Não é esse choro. Não é o choro da mãe que teve um filho condenado à prisão, ou mais de um filho condenado à prisão. Não é esse choro também que Jesus está falando. Não é o choro de um acidente de carro que você sofre, tem um trauma, uma fratura exposta com muita dor e a pessoa chora. Não é esse choro. Não é o choro do parto, que quem é mãe sabe, muitas passaram pelo parto natural, que diz que é uma dor terrível. Eu não passei por isso, mas muitas dizem que ali é um choro de dor. Não é. Não é o choro do prejuízo financeiro, de quem perde tudo, todos os bens. Também não é esse choro. Não é um choro
pelo divórcio, separação, um choro amoroso, choro por uma traição, uma pessoa que te traiu, um esposo, um namorado, alguém que você ama muito e que traiu você, uma briga íntima que traz uma tristeza profunda na gente. Eu sei, já passei por isso. E não é esse choro. Não é o choro por causa de uma doença, alguém que está com câncer, ele tem que fazer quimioterapia, um processo terrível que causa o choro, o desespero. Não é choro por cirurgia. Não é o choro da depressão, aquela pessoa que se tranca no quarto, aquela tristeza profunda que vai levando a uma depressão e a pessoa constantemente chora de tristeza. Não é esse choro. Se fossem qualquer um desses choros que eu falei, com certeza todas nós já choramos por algum desses motivos. Seja por perder alguma coisa, seja por uma quebra de um relacionamento, seja por uma dor física, uma ofensa. Se fosse esse tipo de choro que Jesus estivesse se referindo aqui, todos seriam bem-aventurados. Porque ali diz, bem-aventurados os que choram, todos os que choram. Mas qual é o choro? Se fosse esse choro, todos seriam bem-aventurados. Vocês concordam comigo? Porque todo mundo já chorou por algum desses motivos. Então, não é esse choro. Nós vemos esses choros que eu acabei de citar na Bíblia. Por exemplo, quando Caim matou Abel e chorou, mas não se arrependeu, mas chorou. Nós vemos esse choro quando Judas traiu Jesus, vendeu por 30 moedas, né? E depois chorou, teve remorso, mas não arrependimento. Ele teve remorso. Quando ele olhou, viu que tinha feito, teve remorso, mas não tem arrependimento. Nós vemos esse choro quando Acabe foi negociar a vinha de Nabote e nessa negociação não conseguiu a vinha. Ele chorou também, porque ele queria muito aquela vinha. Esse é o choro da ganância, da avareza, de perder um bem precioso que ele queria, é o choro de coisas materiais. Não é esse choro que está sendo falado ali nessa bem-aventurança. Não é o choro religioso pela fé, que a gente vê muitas pessoas ali se derramarem lágrimas, pranto na frente de um púlpito, na frente de um altar. Não é esse choro, choro pela religião e pela igreja. Esse é o choro dos fariseus, né? O choro hipócrita, o choro para aparecer, pelo poder, pela posição, pelo cargo, pelo ministério, por muitas coisas que a gente vê por aí. Mas não é um choro de arrependimento, é um choro emocional. É esse o choro, né? E esse não é o choro que Jesus está falando ali na bem-aventurança. Esse choro, todo mundo pode chorar, mas nem todos são os bem-aventurados, né? Não são todos que serão consolados. Não são todos os tipos de choro que farão um bem-aventurado. Não é qualquer choro que vai te fazer um bem-aventurado. É isso que a gente está vendo. Eu estou frisando bastante nisso e em todos os estudos eu quero frisar sempre o que não é ser para a gente entender o que é de verdade, né? Como eu falei no estudo passado, às vezes a gente lê um texto desse, mesmo enquanto cristão, e a gente chega a pensar que bem-aventurado é aquele pobre de espírito, e na nossa interpretação, o pobre de espírito pode ser muitas coisas, mas talvez não seja aquilo que Jesus está querendo dizer. Da mesma forma, o choro. O choro pode ser muitas coisas, de muitos jeitos, por muitos motivos, mas pode não ser aquilo que Jesus está querendo dizer, como é o que a gente está vendo hoje. É um choro provocado pelo novo nascimento. Só quem é nascido de novo pode chorar o choro aqui da bem-aventurança. Quem não é nascido de novo não tem como chorar esse choro da bem-aventurança, porque é fruto do Espírito. É outra esfera, digamos assim. Então, um não crente não tem como entender o que bem-aventurado é o que chora. Ele vai dar a interpretação dele, mas que não é a interpretação correta, né? Então, que choro é esse?
Lá em Romanos 8:29, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam conforme a imagem de Jesus. Então, a nossa vida aqui consiste em a gente ser moldado à semelhança de Jesus, certo? Nós devemos imitar a Jesus. E na Bíblia não tem registro em que Jesus esteja rindo. Não tem. Isso não significa que ele não fosse uma pessoa alegre. Mas rir, gargalhando, não tem nenhum registro na Bíblia que fale sobre isso, né? E hoje, o que a gente vê por aí? O que a gente percebe, né? Igrejas de entretenimento. Igrejas onde as pessoas têm que estar felizes, rindo, contentes, né? Muitas pessoas até saem da igreja e vão para outra porque dizem, eu não estava me sentindo bem mais lá. Eu não estava feliz, ela está querendo dizer. Aquela outra igreja achei mais legal, né? Pensando nisso, nesse entretenimento, o crente rir, fazer rir. E hoje a gente vê piadas com a palavra de Deus. Stand-up comedy, gospel, né? Onde as pessoas contam histórias, piadas, para o crente sair de lá feliz. Com o argumento de que o crente já trabalha, já tem o peso do pecado na sua vida, tem um casamento difícil, ele tem que sair da igreja rindo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não registra Jesus rindo, dando gargalhada. Não que ele não tivesse alegria, não que ele não sorrisse para as pessoas, mas não era o padrão de Jesus Cristo, ficar rindo à toa, né? Nós somos imitadores de Cristo? Como nós somos? Será que a gente está rindo por qualquer coisa? Acha graça quando uma pessoa está tirando sarro uma da outra? Entra nessa também? Se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que seguir o padrão de Cristo. E na Bíblia não tem registro de Jesus Cristo dando gargalhada ou pactuando com atitudes desse tipo. Então, que choro é esse? Como eu falei, é um choro que só o crente pode ter, que ele é causado pelo Espírito Santo. É o choro pelo próprio pecado. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os que choram. Aí vamos dar continuidade nesse texto. Bem-aventurados os que choram pelo próprio pecado. Bem-aventurados os que sentem o peso do seu próprio pecado, que são sensíveis ao seu próprio pecado. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7:24, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, como escaparei do corpo dessa morte? Ele está sentindo o peso do pecado, ele está lamentando o pecado, sentindo a maldade dele, nesse versículo. Bem-aventurados os que choram, porque são sensíveis às suas maldades. É aquele crente que tem um dia cheio, atribulado, perturbado, e à noite, antes de dormir, ele vai lá para a cabeceira da sua cama, se prostra lá e começa a orar pelo dia e começa a lembrar dos seus erros, como que tratou o esposo, os filhos durante o dia. Ele começa a lembrar se ele desviou os olhos dele do mal, se ele mentiu, se ele cometeu alguma incoerência, alguma injustiça. E ali na cabeceira da cama ele começa a chorar, sensível ao seu próprio pecado, ao peso que isso tem na vida dele. Ele lamenta suas falhas, sua maldade. Esse é o bem-aventurado que Jesus está dizendo. É esse o choro. O choro pelo próprio pecado. De você chegar no final do dia, fazer uma avaliação daquele dia, todos os dias, e lembrar, puxa, eu não fui legal com uma pessoa. Poxa, eu omiti uma coisa que precisava ser dita. Eu me calei quando eu deveria ter falado, fui conivente com uma situação. Respondi mal uma pessoa.
e aquilo pesa em você e você chora de arrependimento de ter feito aquilo ou permitido que alguma coisa acontecesse. É esse choro que Jesus está querendo dizer aqui. Em Romanos 7, nós temos um dos capítulos mais complexos e mais difíceis de interpretar na Bíblia, que causa muita confusão aí esse capítulo 7. Paulo está falando da pessoa dele nesse capítulo. Paulo está dizendo: o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, faço. E acho uma lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está em mim. Miserável homem que sou. Paulo estava dizendo: eu sofro por ver a minha maldade, os meus pecados, minhas incoerências, e eu choro. É isso que Jesus quer dizer com chorar. E com você, irmãs, fica aí uma pergunta para reflexão. É assim? Você faz uma análise no final de cada dia? Você chora? Você se entristece quando você percebe que você errou? Isso te entristece de verdade? Abate o teu espírito? É uma tristeza que abate o teu espírito? Isso te incomoda a sua alma? É esse o choro. O choro pela debilidade, pela incapacidade, pela nossa limitação. Quando quero fazer o bem, não consigo. Quando tento amar, não consigo. Quando tento perdoar e não consigo. Quando tento ler a Bíblia e não consigo. Tento orar, não consigo. Tento me santificar e não consigo. E tudo isso me traz choro, abatimento. Eu sou sensível a isso. Eu não consigo honrar o Senhor como eu gostaria, como Ele merece ser honrado. Ser santo como eu gostaria. É esse o choro. A diferença entre o crente e o não crente é que o crente peca, sim, mas ele sente o peso disso. E ele chora por ser imperfeito, por não conseguir, muitas vezes, cumprir o que ele gostaria. Ou fazer o mínimo que ele gostaria. Mas ele, no final do dia, ele reconhece essas coisas e isso incomoda. E ele se coloca diante de Deus, se prostra, reconhece seu erro e se arrepende por isso. E isso traz o choro que é causado pelo Espírito Santo. A quem mais Jesus está se referindo? Quem são os que choram? Em Lucas 7:38, fala sobre aquela mulher que chegou na casa de Simão, prostrou-se e lançou-se aos pés de Jesus e começou a chorar muito. As lágrimas eram tantas que lavou os pés de Jesus. E depois ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos. É o choro do arrependimento. Aquela mulher estava arrependida, ela reconhecia seu pecado, estava diante de Jesus, chorando, arrependida. E era um choro tão copioso que chegou a lavar os pés de Jesus. Bem-aventurados os que choram arrependidos. Aquela mulher era uma pecadora, uma prostituta, mas diante de Jesus estava arrependida. É o choro da convicção do pecado, do peso, da força, da maldade, da profundidade do pecado. E a pessoa chora porque sabe que ofendeu a Deus, que entristeceu o Espírito Santo e magoou o Senhor Jesus. É o choro dessa mulher que nós vemos nessa passagem da Bíblia. É esse o choro, um choro de confissão, de arrependimento. Quanto tempo faz, irmã, que você não chora pelo seu pecado? Queria que você se fizesse essa pergunta hoje e pensasse a respeito. Quanto tempo faz que na tua oração à noite esse pecado não mexe com você mais? Não te faz chorar? Não pesa na tua vida? É desse choro que Jesus está falando nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são estes,
os crentes de verdade, que choram confessando os seus próprios pecados, choram aos pés da cruz, não pedindo uma casa, um carro, um relacionamento, uma cura, choram pedindo perdão, confessando suas misérias, suas iniquidades, sua maldade. Talvez, irmãs, vocês reconheçam seus pecados, pronunciem esses pecados diante de Deus e até deem um nome para eles. Mas vocês sentem o peso, apesar pelo pecado? É esse o ponto do chorar dessa bem-aventurança. É esse o ponto. Nós, como crentes, nós pecamos sim. Nós muitas vezes confessamos esse pecado diante de Deus. Nós damos nome ao nosso pecado. Mas nós sentimos o peso dele? Ou isso virou um hábito na nossa vida? Então, o cristão peca, né? A marca do verdadeiro cristão é que ele peca, mas confessa seu pecado, chora pelo seu pecado, se arrepende e abandona o seu pecado. Então, essa é a diferença de nós crentes para as outras pessoas do mundo, né? Bem-aventurados são os que choram pelo pecado alheio. Agora é outra coisa. Pecado, a gente estava falando do nosso próprio pecado. Agora a gente está falando do pecado alheio. Se a gente parar para observar, irmãs, o que a gente percebe em grande parte das igrejas de hoje? Qual que é a marca da igreja de hoje? A gente vê a indiferença. As pessoas se dizem crentes, imitadores de Cristo, mas conseguem acompanhar as coisas que estão acontecendo no mundo e às vezes até dentro da própria igreja, insensíveis ao que acontece. O problema do outro, o que está acontecendo fora da tua redoma ali, não pesa para você. Você está vendo um canal de televisão que está passando uma atrocidade absurda e você não chora por aquilo. Você não é sensível àquilo, você muda o canal. Então, bem-aventurados são os que choram pelo pecado alheio. Né? Muitas pessoas são crentes, se dizem crentes, acompanham tudo que acontece no mundo, corrupção na política. Nós vemos aí notícias de padres envolvidos com pedofilia. Vimos essa semana aí, eu acho que todo mundo tem o conhecimento disso, de uma menina de 10 anos que foi estuprada, ficou grávida, né? Deu maior polêmica, acho que o Brasil inteiro tomou conhecimento disso. Aquele que não chora quando ouve uma notícia dessa, troca de canal, não sente a tristeza do outro, tem que rever seus conceitos de conversão. Tem que rever sua própria conversão. Porque não tem como a gente ficar alheio a essas coisas. Talvez a gente não possa interferir naquele problema, mas a gente vai sentir isso e vai orar por isso. A gente é sensível a essas coisas. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito se entristece quando vê essas coisas. Não tem como ficar alheio. Né? A gente vê notícias de... o Brasil, por exemplo, eu estava vendo no estudo aqui, o Brasil é o campeão mundial de estupros. Isso entre crianças, jovens, adultos e idosos. Idosos sendo estuprados. Né? Vemos o Conselho Nacional de Justiça legalizar a união homoafetiva. E depois aprovar a adoção de crianças pelos casais homoafetivos. A igreja tem que chorar por essas coisas. A igreja não tem como ser indiferente. A igreja tem que chorar e tem que colocar essas coisas todas aos pés da cruz. Um crente que não chora por isso tem que repensar. Né? Quando a gente vê as famílias, o conceito de família trazido pela Bíblia, por Deus, sendo destruído.
Não temos como ser indiferente a essas coisas, né? Como não chorar quando a gente entra na internet, por exemplo, e vê vídeos de pastores envolvidos em escândalos, o nome de Deus sendo blasfemado, a cruz de Cristo sendo reduzida a dinheiro, né? Campanhas promovendo aí um comercial nas igrejas, a cruz de Cristo sendo reduzida a dinheiro, o Espírito Santo ser escarnecido. Não temos como ficar indiferente a isso. Nós temos que olhar isso e chorar. Esse chorar é evidência do Espírito Santo na vida da pessoa. Em Efésios 4:30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado para o dia da promessa. O que entristece o Espírito Santo que existe em cada um de nós, cada uma de nós? É o pecado. É isso que entristece o Espírito Santo. Quando nós pecamos, o Espírito Santo se entristece. Ele não tolera o pecado. Ele habita em nós. Mesmo que nós pequemos, que nós temos uma natureza humana, o Espírito Santo que está em nós, ele sente esse nosso ato de pecar. E ele se entristece. E como ele está em nós, ele provoca em nós um choro, que é o choro do arrependimento. Por isso que lá no começo eu falei que não é um choro natural, é um choro espiritual. Só pode chorar esse choro quem tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está triste em você e vai provocar esse choro. Por que mais o Espírito Santo chora? Por que mais o salvo chora? Porque bem-aventurados os que choram, né? Por ser pobre de espírito. Gente, desculpa, eu não sei o que acontece, é impressionante. Todas as vezes que nós estamos reunidas aqui, toca meu telefone. E aí eu vou colocar em não atender e acaba atendendo. Eu não sei como é que faz, eu tenho que aprender. Tocou agora e eu fui tentar desligar e acabou caindo a conexão, desculpem. Né? Então, vamos continuar. Por ser pobre de espírito, que é a primeira bem-aventurança que leva às outras. Não sei se vocês lembram na semana passada que a gente falou que não era por acaso que a primeira bem-aventurança era o pobre de espírito, porque o pobre de espírito era o esvaziar. A gente falou de algumas passagens na Bíblia que mostram esse esvaziar. Quando a pessoa reconhece que ela não é capaz de se salvar, ela reconhece que ela não é digna dessa salvação e ela se esvazia. O sinônimo de pobre que a gente viu lá é miserável, incapaz. Você está vazio. Você não tem habilidade para ser salvo sozinho. E aí, quando você consegue se esvaziar, você consegue chorar. Porque aí você fica sensível às coisas. Quando a gente reconhece que não é capaz de uma salvação sozinho, não é digno, reconhece a pobreza de espírito, e aí a gente chora, né? Às vezes, a gente, na nossa vida, no dia a dia, de repente acontece alguma coisa e vamos pegar um exemplo claro para vocês entenderem. Eu estou trabalhando, fazendo meu trabalho normal, não estou fazendo nada de diferente para merecer uma grande promoção no trabalho. E, de repente, de vendedora, eu fui promovida a presidente da empresa.
E eu olho assim e falo, meu Deus, mas eu não plantei isso, né? Eu não plantei isso. Estou colhendo frutos de uma coisa que eu não plantei. Eu não mereço nada disso. Eu não fiz nada para merecer isso. E muitas vezes nós recebemos bênçãos na vida que você, se não pensa, deveria parar para pensar e analisar. Eu sou merecedora disso que está acontecendo? Quando eu me converti, eu me fiz essa pergunta e me faço ainda, muitas vezes. Eu sou merecedora disso? Eu sou merecedora dessa salvação que Cristo promoveu na minha vida? Eu sou merecedora do céu? Eu sei que por mérito próprio, eu não poderia nem estar falando aqui para vocês. Mas, e isso é a primeira bem-aventurança que a gente viu. É ser pobre de espírito. É reconhecer que a gente não merece nada. E a gente chora por isso também. Se você é sensível ao seu próprio pecado, sente e chora por ele. Se você é sensível ao pecado do mundo, o que acontece ao teu redor, quando eu falo mundo, falo as pessoas, falo em todas as esferas do mundo, né? Você, de fato, é um crente. Bem-aventurado. E por que serão consolados? A segunda parte do versículo diz, né? Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Né? Esse mundo não pode consolar ninguém, dar o alívio a ninguém, né? Só os que choram, é isso que a Bíblia está dizendo ali, só os que choram serão consolados. Né? A Bíblia promete consolo à alma batida, aquele que derrama lágrimas, sofre pelo pecado, que são sensíveis à miséria do mundo, que são sensíveis à sua própria miséria. São esses que serão consolados, que têm a convicção de sua própria miséria. Serão consolados com o perdão de Deus. Há perdão para você que chora, se arrepende, por pior que seja o pecado, por mais negro que ele possa parecer, ou ser mesmo, né? Há perdão. Não há acusação. Ninguém pode te condenar. Você foi perdoado, consolado, bem-aventurado. É isso que Jesus está dizendo. É essa bem-aventurança, os que choram. No Salmo 130, versículo 5, diz assim: se o Senhor olhar para a iniquidade de alguém, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Então, irmãs, vocês que estão ouvindo essa mensagem hoje, desse estudo sobre as bem-aventuranças, fiquem em paz. Bem-aventurados são os que choram, porque receberão o consolo, a paz que Deus dá. Em Mateus 11, 29 e 30, para a gente encerrar, Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então aqui a gente está puxando um pouquinho da primeira bem-aventurança, porque se você não for humilde de espírito, não for pobre de espírito, não reconhecer a sua incapacidade, a sua impotência, a sua miserabilidade diante de Deus, você não tem como ser um salvo. E se você não tem como ser um salvo, consequentemente, você não tem o Espírito Santo em sua vida. E esse choro não é possível de ser chorado. Porque quando a gente fala de um choro espiritual, a premissa é que o Espírito Santo habite em você. Então, se você tem o Espírito Santo, você sabe o que é chorar, o chorar das bem-aventuranças. E hoje nós vimos que tudo o que não é aquele choro, que a maioria das pessoas interpreta como sendo. Tá? Então é isso, irmãs. Espero que tenha trazido um pouquinho mais de esclarecimentos sobre as bem-aventuranças. Estou gostando muito de estudar. Tenho aprendido muitas coisas,
Já estudei todas elas, mas a cada sábado eu dou mais uma lida, busco mais alguma coisa para a gente poder enriquecer um pouquinho mais o estudo. Tá bom?